bem-vindos ao podcast Conexões Fortes. Hoje trataremos diversos temas relacionados à saúde, atualidade e sempre com um toque de diversão. Isso, então a Fortes é a formação técnica em saúde, escola técnica já de tradição aqui em Salvador. Já tem mais de 25 anos no mercado, que antigamente era conhecido como INJET, Instituto de Saúde São Judas Tadeu. E olha, para você que está acompanhando a gente, eu sou Ana Raca Barreto, quem acabou de falar é Michele, e teremos convidados muito especiais. Na verdade, são 3 convidados, mas a gente vai fazer um rodízio aqui no final, tá bom? Então, teremos agora a presença da doutora Aidil Baiana, enfermeira, médica, clínica com especialidade em endocrinologia, atua na saúde pública há mais de 20 anos, cuidados da saúde da população e também diretora técnica da Forte. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigado. Eu estou aqui, aceitei o convite de vocês, para estar aqui disponível às perguntas, fazer essa interação com vocês, junto à Fortes, que é uma escola de renome, que tem um compromisso de formar profissionais de qualidade para atender as necessidades dos nossos pacientes aí, tanto na rede privada como na rede pública, unidade de saúde, postos, entre outras situações. Perfeito. E também teremos o enfermeiro Elinaldo Pedreira, especialista em emergência e obstetrícia, com atuação no setor público e privado há mais de 20 anos. Seja bem-vindo, Elinaldo. 34? Calma, 34 anos. 34, e eu certo? Também, há mais de 25 anos. Já engloba mais de 20 anos, tá tudo certo tudo na Bahia. Seja muito bem-vindo. E já teremos uma terceira convidada, tá? Mas segura aí, fica até o final e aproveito para dizer, curta, comente, compartilhe. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente responde numa próxima, tá bom? O tema de hoje é um tema que a população, na verdade, é bem carente, né? Falar um pouquinho sobre as doenças crônicas, que é a hipertensão arterial e a diabetes, que são as duas principais, que a gente mais encontra com a população. E a gente sabe que é uma população carente, muito descompensada, a gente vê por esses atendimentos, que a gente faz também pelas comunidades. Então, a gente percebe a carência da informação. Então, é extremamente importante a gente saber a necessidade, de como tratar, de como acompanhar, o que é que eu faço, se eu tenho ou se eu tenho algum familiar. E é esse bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Com certeza. Querendo ou não, é uma pauta que nós 4 aqui vamos tratar e daqui a pouco mais uma, ou seja, no final das contas serão 5 pessoas tratando desse assunto, que é muito até vítima de fake news, desinformação. Eu fiz perguntas aqui no Bastidores ligado a dietas que supostamente podem curar a diabetes, mas daqui a pouco a gente vai. Já teve uma resposta? Já tive a resposta, mas a gente tem que compartilhar com o povo. Espero que seja uma resposta baseada na ciência, Porque folha não cura diabetes. Pois é. Porque hoje nós temos que focar nas pesquisas, nas evidências médicas. Temos que trabalhar em cima de evidências médicas. Chega de fake news. Fake news de curandeirismo, Tem tanta gente que pensa que pode curar doença crônica. Chá milagroso. Pronto. Pois é. Vamos começar com a doutora Aidil. Como identificar uma doença crônica? Conta aí pra gente. Gente, doença crônica, nem sempre vem acompanhado de sintomas, Nós temos doenças crônicas modificáveis e não modificáveis. As causas. Nós temos doenças crônicas que são as doenças cardiovasculares, como hipertensão, sim, e as doenças crônicas, é um exemplo delas, metabólicas, que é o diabetes, certo? Essas doenças crônicas, nós estamos perdendo a guerra para essas doenças crônicas, porque são doenças crônicas que estão aí em todo o mundo, acometendo cerca de 50% de toda a população mundial, morrendo mais de 40%, de pessoas acometidas de doenças crônicas. E olha que eu só estou falando da diabetes e hipertensão, mas temos aí doenças crônicas outras que estão vinculadas à parte osteoarticulares, psiquiatria, as doenças crônicas psiquiátricas, certo? Uhum. E as doenças crônicas que acometem o aparelho respiratório, como asma e DPOC, certo? Uhum. Mas, voltando à hipertensão e diabetes, que são as duas que estão mais matando no mundo, que está deixando sequelas pelas complicações das duas e estão deixando as pessoas sem qualidade de vida.
né? Essas duas doenças que são transmitidas por fatores modificáveis e não modificáveis, certo? Os não modificáveis vem aí a etnia, né? Idade, certo? E a herança familiar, a genética, questão hereditária. E as modificáveis são os hábitos de vida, alimentação, cigarro, o álcool, sedentarismo. Consequentemente, esses também desencadeiam outra doença crônica que está aí muito marcante no nosso meio, que é a obesidade. Gente, obesidade é uma doença crônica que está cometendo, certo, um percentual enorme e é um dos fatores desencadeantes da hipertensão e diabetes, tá certo? Então, a diabetes, as pessoas, né, iniciam, né, por esses fatores não modificáveis, obesidade, cigarro, uma alimentação não adequada, e elas começam com pré-diabetes. Se o profissional identificar o pré-diabetes, que vai de 5,7 a 6,4, e começar a tratar esse pré-diabetes, impedindo que a pessoa, né, venha evoluir para um diabetes, gente, isso aí já é uma excelente dádiva para diminuir complicações, para diminuir o aumento dessa doença diabetes, né? Sim. Que chamando a atenção aqui, que diabetes mellitus não é só a diabetes tipo 2, né, que são causadas por esses fatores modificáveis. Mas temos a diabetes tipo 1, diabetes autoimune, diabetes MOD 1, MOD 2, MOD 3, MOD 4, MOD 5. Quais são as diferenças disso aí? Essas diabetes são causadas por fatores não modificáveis, genética, né? A diabetes tipo 1, a criança já nasce sem secretar insulina, são os pacientes insulina dependentes, certo? E nós temos aí o LADA, que parece com diabetes tipo 1, e muitas vezes são diagnosticadas com tipo 2, que vem em fase infanto-juvenil, 19, 20, 22 anos, é um diabetes LADA, que vai depender de insulina, igual ao diabetes tipo 1, que as pessoas não estão sabendo tratar. Os médicos lá da ponta, do postinho, não estão sabendo tratar esse diabetes. Esses pacientes, eles evoluem com complicações, certo? E isso é o que está ocasionando a nós perdermos a guerra para essas doenças. Sem contar que a inércia terapêutica do médico está prescrevendo a medicação e o paciente, né, por não achar o especialista para tratar dessas doenças, seja ela a hipertensão, que é uma das doenças cardiovasculares, seja diabetes, que é metabólica, ele continua mantendo as mesmas medicações e que ele inicia com a medicação vai evoluindo para a gravidade e eles continuam com a medicação e aí vem as complicações, como retinopatia, né, neuropatia periférica, nefropatia, porque eles não estão a cada 3 meses visitando o médico e mudando essa receita. Né? Porque nós temos uma memória, a célula tem memória, certo? Então, a gente precisa estar, né, a cada 3 meses, revendo esse paciente, vendo a prescrição, mudando, vendo o quadro clínico, porque é uma doença silenciosa. Hipertensão é uma doença que ela, muitas vezes, está assim, altíssima e o paciente não tem sintomas, o que é muito grave. Assim como o diabetes também. Vem aí oxidando o neurônio dos olhos, dos rins, dos pés. O paciente, quando entra num quadro de complicações, ele já está a ponto de fazer uma amputação para o pé diabetes, né? Entrar na fila para ter que enfrentar aí uma diálise, certo? Ter que entrar na fila do oftalmo, porque não tem acesso à retinopatia precoce preventiva, para ter que perder as vistas, ficando cego. E é muito complicado as doenças crônicas no nosso Brasil, por falta de especialistas no bairro. E sem contar que a prevenção não é só feita pelo médico, não. É feita pelo enfermeiro, é feita pelo técnico, por conta dessas doenças crônicas que são causadas por fatores modificáveis, que pode ser orientado pelo enfermeiro, que tem aí o programa das doenças crônicas não transmissíveis. Isso, então assim, a gente percebe que a gente tem, na verdade, a definição, né? A gente tem os tipos de diabetes, que é importante as pessoas entenderem, né? Qual é a diferença, porque os tipos de acompanhamento e tratamento são diferentes. E a gente precisa tornar isso mais real. As pessoas precisam entender que o meu vizinho, ele não tem a mesma
anatomia nem fisiologia que eu tenho. Então, o tratamento que vai ser para mim não vai ser para ela. A bioquímica né? Então, a gente precisa entender que eu não posso me medicar com o remédio que é passado para o meu vizinho porque eu sou um outro ser. Né? E a gente percebe isso muito, né, Linaldo, com essa questão da enfermagem. Então, a gente percebe que a enfermagem também está muito ligada nesse processo. Né? Então, enquanto enfermeiro, como é que a gente percebe esse programa de saúde da família que é prestado tanto para a hipertensão quanto para a diabetes? Olha, eu sou da saúde, eu sou da Prefeitura de Salvador e passei 16 anos fazendo programa de saúde. Né? Notadamente o programa de assistência integral à saúde da mulher, mas o programa de tuberculose, o programa de diabetes, de hipertensão. E o que a gente percebe é a mesmice, infelizmente, da prescrição médica. Exatamente. Entendeu? As receitas são só reescritas e essa questão da individualidade, da atenção ao paciente, infelizmente, não se percebe na saúde coletiva, na saúde pública, né? Porque se tem as pessoas de condições precárias, né, de pessoas de baixa renda, a gente as coloca como iguais. Todas são iguais. E não pode. Sim. Não pode ser, né? Porque elas são pobres, elas são iguais. Elas são iguais, o medicamento também é igual. Não tem individualidade de medicação, não tem investigação de efeitos colaterais, peso, não tem idade. Nada. Ninguém se preocupa com esses detalhes, infelizmente, na saúde pública. Eu não vou falar de Salvador porque é um problema do Brasil, né? E se a gente do Brasil e do mundo, mas se a gente for para fora, se a gente for para a Europa, para os Estados Unidos, a gente pega uma condição melhor de vida. Os americanos não têm convênio de saúde. Eles, para terem saúde, têm que ter dinheiro, então tem que ter um cartão de saúde, o Safe Security. Mas, assim, a população americana é muito doente. 54% da população americana, você ia ficar lá, não ia atender todo mundo como endocrinologista. A obesidade é fator de risco. Para várias doenças. Tem 54% da população dos Estados Unidos tem obesidade. Inclusive, uma educação alimentar muito precária. Muito demais. Eles comem péssimo, né? Alguns comem bem porque tem dinheiro. Porque comida nos Estados Unidos é cara. Entendeu? Nós temos um programa excelente que é o nosso SUS. Nosso sistema único de saúde é muito bom. Na plenitude seria excelente. Agora só precisa de um excelente planejamento. Né? Nós temos um SUS aí que toda equipe, que é uma equipe multidisciplinar, né? que o SUS oferece aí o programa das doenças crônicas não transmissíveis, que tem que ter interagindo a equipe toda, enfermeiro, técnicos, médicos, assistentes sociais, para estar diminuindo, né, o aparecimento de novas doenças crônicas. Quem já está doente não evoluir para complicações das doenças crônicas, porque o SUS tem tudo para fazer isso acontecer. Com certeza. Fazer um acolhimento, né? E até para ilustrar... Eu só queria viu, jornalista, eu só queria complementar aqui com vocês, né, a questão da taxa de óbitos por doenças crônicas e a questão da falta de leitos. Michele, que trabalha em UPA, na falta de leitos, você acomodar um paciente com cetoacidose diabética. Ninguém sabe conduzir na cetoacidose. Falando E também a questão dos picos hipertensivos, da questão de a hipertensão. Ela nos Estados Unidos, eles chamam de silent killer, assassina silenciosa. Entendeu? Porque você tem hipertensos que não apresentam absolutamente nada. E hoje a gente vê que já teve mudança até no panorama, porque antes isso eram doenças consideradas de idosos. E hoje a gente pega cada vez mais a população jovem. Então, cetoacidose diabética se a gente for para os multifatores, hoje você tem, infelizmente, relacionado ao uso de cocaína, você tem uma população de jovens fazendo acidente vascular cerebral isquêmico extenso, de um hemisfério todo. Não, entendeu? E voltando a esse uso de droga. Aí, né, que antigamente a diabetes da infância é diabetes tipo 1. Hoje, por conta da obesidade, da indústria alimentar, né, essa má educação alimentar, nós temos muitas crianças com diabetes tipo 2. Imagine. Diabetes tipo 2, que é causado pela obesidade. É uma tristeza muito isso, importante. Né? Chamando a atenção da dislipidemia. Não vamos esquecer, gente, que o colesterol hoje é o vilão. Você falou do acidente isquêmico, certo? Hoje o colesterol é o vilão dos acidentes vasculares. Só para deixar um pouco mais acessível, o que seria acidente isquêmico?
acidente vascular isquêmico. Né? O acidente vascular isquêmico é uma doença, né, cardiovascular, ocasionada justamente pelo paciente que tem hipertensão ou não, mas que tem uma dislipidemia, um colesterol alto, que impede o fluxo do sangue. Certo? E acaba que esse paciente, o fluxo de sangue não chegando, não recebendo oxigênio, acaba fazendo a isquemia daquela área, daquele determinado vaso. Entendi. Por falta de oxigênio, falta de respiração na célula. O nosso corpo funciona como se fosse um duto de canalizações, né? De canos. Sim. E nossos canos são nossas veias, artérias, né? Que levam o sangue. Então, junto com o sangue também é carregado outras coisas, como a gordura, por exemplo. Gordura. E aí, quando essa gordura ela para na parede do vaso, ela termina obstruindo. Como ela obstrui, não chega oxigênio, não chega nutrientes, e aí é o que a gente chama do acidente vascular. Né? E isquemia por falta de oxigenação. Agora o interessante... E as pessoas, não interrompendo você, Elinaldo, eu tenho pacientes meus que chegam para mim para eu tratar a dislipidemia, né, que é o aumento do colesterol, que nós temos aí, que nós chamamos de hipercolesterolemia familiar. E aí, quando vem para mim com colesterol alto, eu trato esse colesterol, e ele vem com colesterol baixo na alta consulta, e parabéns, o seu colesterol está excelente. Doutora, eu posso já tirar minha medicação? Gente, uma dislipidemia familiar, só 15% é alimentação. Atividade física é importante, alimentação é importante, mas a genética, ela conta mais. Nesses casos, a genética E ele não pode parar a estatina. E esses médicos da mídia, que diz assim, estatina da impotência sexual, estatina prejudica da disfunção sexual. Gente, nós temos que olhar o risco-benefício. Um paciente, um homem, com colesterol LDL de 300, tendo dislipidemia familiar, ele tem que tratar, que é um paciente vulnerável a infarto, agudo do miocárdio, um AVC isquêmico. E o paciente baixa, depois para, não pode parar. E aí que entra a equipe fiscalizadora da prevenção, que é a equipe de enfermagem. Você está usando medicação, você tem que continuar, certo? Isso é prevenção. É muito importante a prevenção. Porque se ele parar, ele volta a aumentar o colesterol. E sem contar que muitos deles não têm defeito, no receptor do colesterol ruim. Aí precisa de associar outra droga, a estatina, que nós temos aí a ezetimibe, uma excelente droga. E muitas vezes o médico do postinho, só temos lá a simvastatina. Exatamente. O paciente leva séculos usando simvastatina, anos usando simvastatina, achando que estou tomando remédio para colesterol. E lá ele entra no AVC, ele entra no infarto, gera outras complicações. Por conta de que ele não tratando, por conta do que eu falei nessa terapêutica, o médico que prescreveu a simvastatina, porque ele estava com LDL de 130 há 2 anos atrás, mantém aquela mesma medicação renovando essa mesma medicação, né, essa receita, sem considerar como é que está esse LDL desse paciente. Não está diminuindo. Vamos mudar essa receita. Vamos mudar essa estatina ou vamos associar a ezetimiba. Agora, essa questão da pausa de medicação, você liga essa falta de atendimento humanizado. Eu chamo de atendimento humanizado, porque você mencionou a questão de um médico de postinho ver todo mundo igual, porque está numa zona periférica. E aí eu me recordei do quê? De quando eu vou no posto, gente, eu juro, toda Chama vez atenção quando o médico de postinho, nossos médicos, sim, eles são muito comprometidos. Sim. Mas eles não têm muitos materiais para poder estar trabalhando. Então acaba engessando em uma coisa só. Exatamente. Porque nos postos a gente tem limitações de medicamentos. Nós temos só para colesterol, simvastatina. Nós temos só para pressão, losartana, hidroclorotiazida. De beta-bloqueador nós só temos atenolol quando acha. Propanolol, nós temos carvedilol, certo? E a gente culpar o médico? Não. É rever essa logística da compra de medicamentos, da entrada de medicamentos, que hoje a indústria farmacêutica está andando com uma velocidade imensa. E parabéns aí à AstraZeneca, que junto com o Sistema Único de Saúde trouxe uma das medicações que está salvando vidas.
certo? A Lili também é da paglifosina, a empaglifosina, está salvando vidas, está aí dentro das prescrições dos cardiologistas, dos endocrinologistas, porque são medicações que estão impedindo as complicações por doenças cardiovasculares, entendeu? E as mortes, doença renal. Então, graças a Deus, uma coisa boa que chegou para o nosso tema de saúde. Agora, o que a gente percebe, sabe o que é, Edil? Você é endocrinologista, mas você é uma agulha no palheiro. No posto não tem especialista. Não é? Quem atende hipertensão e diabetes é um clínico. Sim. Entendeu? É um clínico que está lá atendendo no posto, mas é um clínico, pode ser um cirurgião, pode ser menos endocrinologista. Aí você pega aquela... Assim como não é especialista em endocrinologia, mas também não é especialista em cardiologia, mas é um médico que ele tem que ter o bom senso de ver onde está o limite dele e encaminhar. É um médico mais generalista. Mas aí é que está o problema. Quando ele pega aquela solicitação de especialidade e pede uma consulta com endócrino, aí você vai ver, a pessoa andar para lá, para cá. Nós estamos juntos fazendo um trabalho tão lindo, né? E você imagina, Michele falou aí de gente que não tem nem noção de que tem a doença, né? Você atendeu um paciente que ele estava com glicemia de 600. Foi, não sei se você lembra, eu falei, a Edil vai mandar para algum lugar. Pois é. Qual é a taxa normal? Desculpa te cortar, mas 600, qual é a taxa normal? 600 é um absurdo. É uma condição que pode levar o paciente à morte. Por desidratação, assim como pressão alta também depende muito de idade. Meu Deus. Diabetes depende de idade. Idoso tem um limiar de considerar o normal para pressão e para diabetes, porque não pode baixar demais por causa de queda, etc. Nós temos uma doença crônica aí também, depois eu posso falar quando a Elinaldo terminar, continue. Não, a questão que eu queria colocar é a dinâmica da gente vendo a população de perto, assim, podendo estar bem pertinho deles. Quando a gente atende bem de perto. A gente vê as complicações. A gente não se separa do paciente, a gente vai para cima dele para saber o que é que ele tem e quer escutar para ver o que é que ele fala para a gente. E tudo que ele fala é útil. Esse paciente estava com glicemia de 600. Foi com quem? Foi com a esposa. Aí eu falei, vamos ver a glicemia dela também. E ela brigando com ele. Como é que pode? Você não faz a dieta e tal. E a glicemia dela também 386. Não, e são doenças silenciosas, não sentem nada. É isso que eu ia falar. Assim, você foi falando sobre diabetes, doenças crônicas e tal. E uma coisa que eu sinto, minha mãe até, ela estava com suspeita de diabetes. Mas uma coisa que eu sinto da diabetes, da hipertensão, de todas essas doenças assim, que são silenciosas, é que elas são fantasmas. A gente não entende o real perigo de ter elas, sabe? E aí entra outra só coisa quando também as complicações. E aí só quando começa a comprometer os nervos dos pés, os nervos dos olhos. Sim. Assim, e aí entra outra coisa também, que é uma das minhas grandes críticas à questão de saúde brasileira, que é a gente não tem aquela política ou ideia de saúde preventiva, e sim da saúde de, tô quase morrendo, vou resolver agora. Não, o SUS tem uma política de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O problema é que, como está sendo feita essa logística, né? Eu sou médica em saúde pública, eu sou médica, sou clínica geral, fiz especialidade em endocrinologia pelo IPMED. Já trato muita gente do interior, e que no interior é difícil ter prevenção, mas aqui nós temos aqui principalmente pela Secretaria Municipal de Saúde, nós temos uma prevenção muito boa de doenças crônicas não transmissíveis, e vem as cartilhas de prevenção, de orientar sobre a dieta. Nós temos a metformina, que pode estar passando lá uma só por dia, quando o paciente está pré-diabético, mas muitas vezes o que é que o médico, talvez por conta de atualização, de reciclagem, ele tem condição de tratar um pré-diabético. Sim. Aí não orienta, começa a tratar. E esse paciente, faça só dieta, caminhada. Esse paciente vai e evolui para diabetes. É porque a gente percebe também, né, que a gente teve muito essa mudança no paradigma de doença. Então, antigamente, morria mais por infecção. Não tinha antibiótico, o antibiótico surgiu, melhorou a situação. Agora a gente tem doenças crônicas. Qual o grande problema das doenças crônicas? O paciente vai conviver com ela.
né? Vai ser aquela casadinha que vai ficar ali com você o tempo inteiro. Então é diferente, né? A gente percebe, Elinaldo mesmo que trabalhava com essa parte de programa de saúde pública, quando a gente fala de prevenção, a gente tem o programa de hipertensão e diabetes nos postos, né? Que faz justamente até com os próprios enfermeiros hoje prescrevendo essa parte de medicação, que é um dos grandes celeumas que a gente tem, justamente para evitar, né, a evolução e que esses pacientes não sejam vistos na individualidade, né, que é justamente trazer eles para esse programa e ele ser acompanhado ali. Né? Então, ele pode até falar melhor sobre essa questão. É hipertensão, na realidade a gente focou muito aqui no diabetes, porque empolga falar de diabetes. Eu sou apaixonada por diabetes. Estou aqui na frente de endocrinologista. Mas também vamos falar que paralelo à hipertensão, diabetes, gente, está sendo um número crescente de depressão aí. 300 milhões. E sem a quantidade suficiente de médicos psiquiatras. A perspectiva para esse ano, a perspectiva do ano, até o final do ano de 2024, depois da pandemia, aumentou muito o número de pacientes é de com 300 depressão. milhões de pessoas com depressão maior. E essa ansiedade, essa depressão está levando muitas dores crônicas, fibromialgia. Gente, é incrível. Eu sou suspeita porque eu sou médica de saúde pública. Eu sou muito acolhedora dos problemas do paciente. E eu sofro muito, porque eu quero resolver. Foi por isso que eu botei um centro de atenção em saúde gratuita na Cidade Baixa, no bairro da Paz, para atender essas pessoas vulneráveis que não têm acesso a especialidades. Para eu tentar ver, eu sei que eu sozinha não vou dar conta, né? Mas fazer a prevenção, para diminuir os agravos, né, prevalentes, oriundos dessas doenças crônicas, para minimizar, certo? E quando eu vejo um médico na internet ensinando, chamando um paciente para emagrecer, dizendo que você vai emagrecer e vai continuar magro, isso é ilusão. Obesidade é doença crônica, você tem que mudar o estilo de vida. Hoje nós temos aí medicações fantásticas, você perde 10 quilos no mês. Nós temos aí a Ozempic. Antes da Ozempic veio Victoza, a Saxenda, depois veio Trulicity, né? Meu Deus. Com a Ozempic. Inclusive, manhã não usa Ozempic, tá? Obrigada. A gente é batida. Lembrando que todas as medicações têm que ter prescrição médica. E as pessoas estão usando de forma discriminada. Ah, o fulano então perdeu 10 quilos, eu vou usar. Só que se as medicações, você perde peso porque ela aumenta a saciedade. São moléculas de GLP-1 que quando você come, produz de forma automática, mas logo ela desaparece na célula. E ela não, você ingere em você um análogo de GLP-1 que vai manter você saciada durante um bom tempo. E por isso que você come menos. E por isso você emagrece. Só que quando você para de usar essa semaglutida, essa liraglutida, que são várias liraglutidas, Victoza, Saxenda, são várias as semaglutida, como temos aí a mas também nós temos a dulaglutida, que é a Trulicity, mas temos aí também outras que estão vindo aí, a Dizepatida, que vem, um análogo GLP-1 com GIP, que vai aumentar mais ainda o tempo. Só que você parou, usou 3 meses, volta a engordar de novo. Isso, então todas essas substâncias a gente percebe que são medicações novas que vão chegando, né? Mas para vocês que estão aí, que pode não estar entendendo muito, não falando, pode, mas a gente um pouquinho sobre essa questão, né, para um público seleto. Diabetes. Porque quando você fala de medicações para emagrecer, você fala... São medicações caras, mas que eles, às vezes, não podem continuar com esse tratamento, que ficam na internet aí falando, esses medicamentos devem ser prescritos pelo médico especialista, que vai analisar a parte metabólica desse paciente, a parte bioquímica desse paciente, certo? Porque são muitos efeitos adversos, efeitos colaterais. Então, essas medicações não podem, né, ser usadas de forma, né, assim, indiscriminada, como está sendo feita aí. As farmácias estão vendendo, e aí você junta um dinheirinho. Eu soube que a Ozempic está na moda, né? Tá emagrece. Na moda. Aí junta dinheirinho, compra a Ozempic, emagrece, depois no outro mês volta a engordar, e ela pode ter alguns... Não seria mais fácil focar em reeducação alimentar, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com outros médicos? Exatamente. Porque nós temos alterações metabólicas lá no hipotálamo, que é genética a obesidade. Nós temos que mudar lá, né, o nosso sensório límbico. Ele tem que ser monitorado por uma atividade física regular,
uma alimentação saudável, regular, porque quando você pula disso, e o uso de medicação contínua para diminuir a ansiedade, para melhorar o metabolismo, porque é doença crônica. Agora eu queria ir para Elinaldo. Consequentemente, se você perde peso, você melhora a hipertensão, você melhora a diabetes, você melhora as doenças ósseas, as doenças crônicas ósseas, certo? Você melhora a qualidade de vida de maneira geral. Você vive mais também, né? Porque senão, cadeia. Só para antes de você me perguntar, só para complementar o que o Michel tinha colocado, né, a gente tem na hipertensão um problema 3 vezes maior do que o diabetes. A hipertensão é uma das doenças mais mortais que a humanidade conhece. E em números estatísticos, né, assim, se a gente for colocar em números aqui, a hipertensão ela acomete 3 vezes mais a população do mundo do que o diabetes mellitus, né? E essa questão de melhorar a qualidade de vida, diminuir a ingesta de sal, por exemplo, né? E também é importante de colocar aqui que tem hipertensos não sódio dependentes. Tem hipertensos que, comendo ou não sal, eles vão ter a pressão, os picos hipertensivos, e esses picos hipertensivos é que vão provocar as complicações todas, muitas, relacionadas à hipertensão. Hemorragia, não é hemorragia de retina, hemorragia cerebral. Retina? De retina. Misericórdia. Os acidentes vasculares hemorrágicos. Os acidentes vasculares hemorrágicos. O acidente vascular cerebral hemorrágico, ele não dá tempo a você de se defender, porque a maioria das pessoas que têm AVC hemorrágico, elas morrem. Sem contar que essa falta de educação alimentar vem outra doença crônica aí que as pessoas não se dão conta e só manda fazer atividade, que é a esteatose hepática. Nós estamos aumentando muito o número de pessoas que estão evoluindo para hepatite gordurosa e cirrose gordurosa por não tratar a esteatose hepática. Hoje a indústria farmacêutica está aí, tem indicações fantásticas. Você trata o paciente com medicação, no esteatose hepática, para não evoluir do grau 1 para o grau 3, chegar até uma hepatite e até uma cirrose. Agora, e junto com atividade física e alimentação. Você me pediu os exames, vou falar aqui das nossas particularidades, eu fiz. E aí o radiologista, o ultrassonografista, falou bem assim, poxa, estou aqui procurando esteatose, não tem esteatose, doutor, não procure mais nada não, me deixe quieto. Porque quem procura deixe quieta a minha barriga, não tem nada aqui. Está crescendo muito o número de esteatose hepática. Demais. Né? Então, essa é a educação alimentar. Aliás, na nossa cultura, na cultura hipercalórica, né? Da hipertensão a gente não falou tudo ainda, porque a hipertensão, além das hemorragias intraoculares, hemorragias cerebrais, acidente vascular cerebral isquêmico, tem o infarto do miocárdio também, que é mortal também. O infarto que é uma complicação cardiovascular, né, oriunda justamente do colesterol. Também. Entendi. E só para explicar minhas reações, tá? Quando eles falam de olho, isso, aquilo, sei lá, sangrando pelo olho, é porque assim, eu assisto qualquer cirurgia de boa. Amo, gosto de ver sangue, gosto de ver... Tudo bem, beleza. Agora, ligada a olho, não curto. Agora eu quero ir para Elinaldo. Eu queria que você explicasse para a gente quais são os cuidados de enfermagem, tanto para paciente diabético, quanto que tem hipertensão. A gente estava discutindo uma prévia aqui, fazendo um ensaio do que a gente ia falar antes de você chegar. Sim. E basicamente assim, o diabético ele vai ter que aprender a se autocuidar. Entendeu? O diabético que se autocuida, que está presente ali na consulta médica dele, trimestralmente, tendo os exames dele avaliados, ele não vai para o hospital receber cuidados, porque os cuidados hospitalares, eles, infelizmente, culminam, né, terminam com a amputação de um membro, entendeu? Com uma fila aí para fazer hemodiálise, para ficar... Hemodiálise hemodiálise não tem fila, mas você tem a sua vaga para fazer hemodiálise, você vai ficar na fila do transplante renal. Só que você tem uma doença crônica que você não cuidou e que você já teve essa complicação da insuficiência renal crônica causada pelas suas próprias ingerências na sua saúde. Então, o diabético, ele tem essa tendência, o hipertenso também, de fazer coisas que não devem ser feitas. Uma resistência muito grande, né? Eu vou me permitir até dizer para você o seguinte, ó, eu conheço vários diabéticos e que postam 12 garrafas de Heineken, porque Heineken é puro malte, o diabético pode beber. Diabético não pode beber. Entendeu? Entendi. Não pode beber nem Heineken, não pode beber nada. Nada? Não. Nem uma cachaça?
Pois é o álcool. Meu Deus. A Heineken tem uma... Um vinhozinho. Ai, que tristeza. A gente sabe que isso também pertence, né? Diminuir o estresse, né? Esqueci aqui do microfone. Tá tão conversa que ele Tá à vontade. Tá à vontade. Corta o microfone. Hoje eu estava... Foi um dia intenso hoje, né? Quando me chamaram aqui para esse bate-papo. Assim, ela gosta de falar. Eu gosto de falar, né? Hoje foi um dia muito intenso. O hipertenso também... Quando me dá o microfone, eu fico à vontade, eu falo. Porque me incomoda, gente. Quando ele falou de leite, eu já estava querendo falar aí que a nossa regulação, projeto, né, é bom. Demais. É maravilhoso. Mas o que é que falta é o planejamento, é gestão de leitos. Né? Eu sou uma médica que ando muito pelos municípios, atendo muito fora de Salvador. Né? Eu amo. Viajante. Sou médica viajante. Atendo aí em cerca de uns... Viajante por nossa 18 municípios. Eu só parei agora, né? Porque pela necessidade de parar mesmo aqui em Salvador, por causa desse trabalho meu aqui em Salvador. Trabalhando em emergência, Edil, a gente sofre mais ainda do que você andando pelos interiores. Porque a gente tem que administrar trabalhando nos municípios. Que a gente não pode administrar onde a gente está atendendo, porque a gente sabe que precisa de um setor de alta complexidade. Entendeu? E a gente fica ali fazendo alta complexidade de forma empírica, porque a gente não tem o suporte para isso. Entendeu? É por isso que muitas vezes assim, o médico ele não quer ir para o interior, aí traz médico de fora. Não é para trazer médico de fora, não. Não. Nós temos muitos médicos, bons médicos. Só o que está faltando é carreira, plano de carreira para esses médicos. É um hospital de qualidade para evitar que essas pessoas no interior vulneráveis morram. Eu trabalho de muito no interior. Então, nós médicos queremos ir para o interior. Eu vou para o interior. Olha, não nos omitimos a não ir para o interior, não. Para trazer médico cubano, médico de fora, para tomar o lugar nosso do brasileiro, não. O problema é plano de carreira do médico. É dar condições de trabalho a esse médico. Rever essas questões. E sem contar, gente, voltando à regulação, gestão de leitos, que eu ia falar anteriormente, internar um paciente crônico, doença crônica, resolveu a doença crônica, não tem cura. Resolveu, tratou da complicação, ele é um paciente que tem que ter alta para continuar o tratamento dele em casa. E ele fica ocupando o leito de uma pessoa que está na regulação esperando para tratar o problema agudo. Isso é muito comum, a gente percebe, principalmente com doenças vasculares, né? Porque a gente tem hoje uma quantidade de pacientes que têm diversas lesões por consequência, né, do diabetes, tratamento tanto da hipertensão quanto do diabetes, e que fica um paciente ali esperando um leito de vascular, ó. Outra coisa também, que fica um paciente lá em um hospital que não é barata, X, que amputou a perna, que já cicatrizou, mas que o serviço social tem que ser chamado para ajudar nessa gestão de leitos. Chegou o tempo desse paciente ter alta, vamos dar alta a esse paciente. Porque muitas vezes é o médico que está na cidade especialista, vascular, ou cardiologista, ou endócrino, para poder dar alta a esse paciente. Dá alta, mas quem tem que finalizar a alta é o assistente social, chamando a família para pegar esse paciente. E muitas vezes deixa esse paciente lá como residente do hospital, ocupando o leito para outro que está na fila. Você entendeu? Que tudo existe uma política, uma logística por trás que tem que ser trabalhada para sobrar leitos, para a regulação funcionar. Outra coisa também que chama atenção, que a Michele falou, é que o gasto com o paciente diabético é muito grande. Muito grande. Então, você tratar uma ferida, um pé diabético com curativos, é melhor você fazer a prevenção, que é mais barato. Claro, óbvio. Muito entendeu? Mais. Se você for comprar remédios aí desses de ponta, da AstraZeneca, por exemplo, caríssimos, mas o custo-benefício é muito maior do que você deixar internados 90 dias um paciente fazendo curativo. Você pega um paciente diabético curativos mal controlado, caríssimos você também. Não tem medicações, que hoje nós temos fármacos hipoxemiantes de excelência, que além de baixar bem o açúcar, ele ainda trata as doenças cardiovasculares e renal. Ele é um protetor cardiorrenal também, além de ser um hipoxemiante. E ele não tem acesso. Aí o que é que faz? O que é que o médico do posto vai fazer com um paciente com diabetes controlado, mesmo obeso, insulina? E o que é que vai acontecer com esse paciente obeso? Engordar mais ainda. Porque só tem insulina. Ou insulina, ou aglicazida,
ou a metformina, ou a glibenclamida, que é a pior sulfonilureia que tem. Meu Deus, eu risco do meu mapa. Detestam Downhill, o que famoso me fale. Downhill. Então, voltando para a nossa Voltando perguntinha pra anterior, hipertensão. vamos voltar para a hipertensão. Quais cuidados da enfermagem? Vamos lá. Então, o paciente diabético, bem como o hipertenso, são pacientes que se autocuidam. Entendeu? Mas são pessoas que precisam ter uma abordagem melhor da equipe multiprofissional. Porque a consulta médica é muito rápida. Sim. Entendeu? E a linguagem médica, muitas vezes você vai escutar, mas você não vai entender absolutamente nada. Entendeu? A receita, as recomendações, as coisas, a bula do remédio. Aqui no Brasil, os médicos não se preocupam em dizer ao paciente o que é que ele vai sentir tomando a medicação. Entendeu? Não, vamos ter coisa que eu, como médica... É isso, mas o problema no geral. No geral não acontece isso. Então você pega uma bula, só um instante, você pega uma bula de remédio... Paciente não quer mais. Você vai lá para os efeitos colaterais e para as complicações, você não toma nada daquilo. O paciente tem isso mesmo. Aí você vai para a questão popular, né? Antihipertensivos provocam impotência sexual, que não é verdade. Existe sim um antihipertensivo, que inclusive ele é absolutamente contraindicado para homens, que é a alfa-metildopa. E não é nem um remédio que se use mais hoje, porque é um remédio antigo, né? Só para gestação. Exatamente, para hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia. Aí você usa até 2 gramas por dia de alfa-metildopa para controlar a pressão dessa mulher, para não ter complicações com a eclâmpsia. Que é outro viés de complicação da hipertensão, é a hipertensão na gestação. Que simplesmente ela classifica a mulher grávida com eclâmpsia, como a mulher com uma perspectiva de morrer. Uma gravidez de risco. Alto risco. Alto risco. Porque a hipertensão na gestação, ela leva a complicações para o desenvolvimento fetal e para a mãe também, para o coraçãozinho dela, para o cérebro dela, para os pulmões dela. Entendeu? Ela faz de complicações, uma gama de complicações com hipertensão na gestação. Então, essas coisas todas deveriam ser colocadas para as pessoas de uma forma mais explícita, que elas entendessem mais o que é que acontece quando a gente tem hipertensão. E aí, quem é hipertenso não sente nada, não está nem aí. E aí quem tem a equipe de enfermagem, né? Vem, exatamente. E a equipe de enfermagem orientar. Uma verificação de pressão por semana já é o suficiente para a gente ajudar bastante uma pessoa. Entendeu? E ele também aprender a reconhecer que as coisas não estão iguais é importante também, porque quando vai para assistência hospitalar da hipertensão, a gente atende, na UTI, por exemplo, a gente atende encefalopatia hipertensiva, que é uma complicação da hipertensão. A gente atende crise hipertensiva, né? A gente atende arritmias ligadas à hipertensão também, que são arritmias muito graves. Mas a hipertensão mesmo, que deveria ser cuidada ali lá embaixo, no postinho de saúde, entendeu? Com remédios que são eficazes, é o que a doutora Aidil colocou. Não tem ainda um programa eficaz de saúde pública, porque a gente está na mesmice, entendeu? Das medicações inibidores de canais de cálcio, por exemplo, né? Que nem deveriam mais estar sendo usados, mas continuam sendo usados. E essa questão de o paciente do sexo masculino, que não é o grande público da hipertensão e de diabetes, não, viu? A população feminina, ela ganha em alguns lugares, ganha da população masculina com hipertensão arterial. A gente não quer vencer esse campeonato, não. E a gente falou tanta coisa aqui, né? Passou tão rápido o nosso tempo. Coisa para durar um tempão. Pois é, que daria para falar a semana toda, né? Então a gente fecha aqui esse bloco, agradecendo a presença de Elinaldo e doutora Aidil, né? A gente falou um pouco sobre hipertensão, sobre diabetes, as curiosidades, a assistência, tratamento. Então foram várias coisas até que a gente terminou. Também. Os mitos a gente tirou, né? Essa parte dos fake news. Falamos, você falou. Então a gente agora encerra essa parte. A gente vai trazer agora a técnica Angélica, que também é de lá da Fortes, aluna de lá da escola. Fazendo especialização agora, né, em emergência, e vai também contar pra gente um pouquinho, né, dessa vivência da parte de enfermagem em relação à parte técnica, que também é importante.
Vamos lá. Eu agradeço o convite, viu? Se você tiver outros podcasts, eu estou aqui. Tá convidado já, Tá querido. também, né? Agora venha carregado de mitos pra gente desmistificar. Ah, claro, pode deixar.